O mundo todo ainda tenta prever o futuro da democracia americana após a invasão ao Congresso na última quarta-feira em Washington. Em entrevista ao Fernando Martins, o cientista político e pesquisador da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, Hussein Kalu prevê mudanças profundas na política do país, sobretudo no Partido Republicano. Acompanhe. Esses 3 dias, como a gente pode resumir isso tudo? Bom, Fernando, praticamente em 2 séculos de tradição democrática, os Estados Unidos tiveram a sua estatura rebaixada a um patamar sem precedente a republiquetas de 5ª categoria. O presidente Donald Trump, que jurou defender a Constituição, a ordem, a liberdade, ele vai concluindo o seu mandato com uma mancha enorme e inapagável em sua trajetória. Além disso, o Donald Trump ele foi responsável direto pelo incitamento a essa manifestação, né? Ela não teria ocorrido se ele não tivesse insuflado os extremistas e seus apoiadores a irem não apenas se manifestar. Ele sabia das consequências dos atos desses grupos, porque eles já diziam que iriam invadir o Capitólio. Além disso, o presidente, em nenhum momento, ciente da possibilidade do emprego ilegítimo da violência, tomou as medidas necessárias, as medidas cautelares necessárias para evitar a depredação da Casa do Povo, que é o parlamento, né? Então, ele não mobilizou a polícia, as forças de segurança, ele basicamente deixou o Capitólio desprovido de uma assistência securitária capaz de impedir os tristes atos que nós vimos há 3 dias atrás. Eu diria que no fim do seu mandato, o Trump, com esse incitamento, ele, na verdade, aniquila a sua trajetória política e será sempre lembrado como o presidente que atentou contra o Estado Democrático de Direito e contra a democracia. E, Fernando, vamos lembrar, desde o início, desde o fim da eleição, o presidente vem se recusando a reconhecer a vitória de seu adversário. Uma vitória que foi consagrada no voto popular, com uma diferença de quase 10 milhões de votos. Também é uma vitória que foi confirmada pelo Colégio Eleitoral, uma vitória que foi o rito de passagem pelo Senado e pela Câmara dos Deputados dos Estados Unidos também confirmaram o que se decidiu no Colégio Eleitoral e também em respeito ao voto popular. Portanto, o Trump ele poderia ter saído sem essa enorme mancha que denigre a imagem da democracia americana. E, ao pôr em xeque a integridade do processo eleitoral de forma incessante, ele também reduz a confiança que se tem no aparato jurídico do sistema americano. Vamos lembrar que o Donald Trump entrou com mais de 100 ações na justiça, nos mais variados tribunais, nos mais variados estados, e não venceu nenhuma ação. Não foi capaz de apresentar uma única prova contundente da existência de fraude. Portanto, ele é o maior responsável por esse triste desfecho de seu mandato, que já era calamitoso em termos de gestão da pandemia. Pois é, Hussein, de uma maneira melancólica, né, encerra o seu mandato presidencial. E veja, o que a gente notou também é algo que
talvez não fosse imaginado no peso que houve, mas causando um racha até mesmo nesse final, né, depois de toda essa situação, dentro do próprio Partido Republicano, né? Houve pressão para cima do vice-presidente Mike Pence. Mike Pence se posicionou, mas não posso fazer nada, eu tenho que cumprir o que o colégio eleitoral diz, eu tenho que cumprir o que a legislação diz. A própria senadora derrotada na Geórgia, no segundo turno, disse que, depois de toda a confusão na reabertura dos trabalhos da sessão, olha, eu não vou me opor a mais nada, vamos ratificar logo esse negócio, vou acabar com essa situação, né? Falando aqui de uma maneira mais popular, acabou criando uma situação ali com o secretário de Estado da Geórgia, nesse desejo, nesse afã de ser reeleito, que acabou rachando até mesmo as bases republicanas. Olha, o Partido Republicano está em frangalhos, literalmente em frangalhos. Primeiro perdeu a presidência e logo com a eleição da Geórgia para o Senado perdeu a maioria do Senado. O Senado será democrata, né? Com o voto de Minerva da Kamala Harris, que é a vice-presidente, que irá presidir o Senado, né? Uma proporção de 51-50. Portanto, o Partido Republicano está, digamos, rachado. Eu diria que eu faria duas análises sobre o Partido Republicano. Primeira análise da responsabilidade do partido nesse processo que acabou culminando na depredação do Capitólio. Lideranças do Partido Republicano, como Mitch McConnell, como Ted Cruz, como Mark Rubio e outros, eles deram esteio ao Donald Trump em sua teoria de contestar a integridade do processo eleitoral e constantemente tentando subtrair a legitimidade do presidente eleito. Eles deram esteio ao Donald Trump. Eles deram esteio às teorias conspiratórias infundadas e não comprovadas materialmente, né? Então, de alguma forma, eles deram guarida e, consequentemente, permitiram que o Donald Trump avançasse o sinal. Eles rompem com o Donald Trump muito tardiamente, porque o Donald Trump já havia dito que havia negado exercer o seu ofício, que determina a Constituição americana, da transferência pacífica do poder. Ele nunca teve a intenção de fazer a transferência pacífica do poder. E em nenhum momento essas lideranças se uniram e disseram, não, basta. O Partido Republicano, como partido, já poderia ter, independente do presidente, depois do colégio eleitoral ter ratificado a decisão do voto popular e dos estados, né? Eles já poderiam, o próprio Partido Republicano, ter reconhecido a legitimidade da vitória do Joe Biden, e não o fizeram, né? Portanto, e o processo de transição, ele acabou não acontecendo no tempo certo, porque o presidente, quando ele é eleito, ele precisa de um amparo logístico, de apoio securitário, de apoio econômico, né? Então, o Trump, ele retardou todo esse processo para impedir que o Biden iniciasse os trabalhos. O Donald Trump impediu que seus ministérios passem efetuem a passagem de temas, de pastas, para o lado democrata, né? Então, a transferência pacífica do Bush já estava comprometida e o Partido Republicano, em nenhum momento, se colocou contrário a essa conduta do presidente. Então, ele rompe tardiamente, porque já não tinha volta. O que o Trump fez não tem perdão, na verdade, entende? Então, aí você tem um outro grupo de lideranças, e esse grupo é minoritário, não tem ascendência sobre a máquina do Partido Republicano, como John Kasich, como Mitt Romney, que se colocaram contra, né? Entendiam que o processo eleitoral estava concluído, que era o momento de reconhecer a vitória de Joe Biden, a legitimidade do processo eleitoral como um todo e iniciar a transição, né? Esse grupo minoritário, ele não foi ouvido, né? Agora,
o que vai haver no Partido Republicano, o partido se reinventa e volta para o seu leito tradicional como um partido, embora conservador, embora defenda, digamos, a política de armamento da população, defenda uma agenda, digamos, que não se encontra muito com o Partido Democrata em termos de valores, mas era um partido que respeitava a lei, respeitava o Estado de Direito, respeitava a ordem, né? Então, no campo programático havia divergência, mas a transgressão à ordem democrática, ela foi permitida por essas lideranças. Então, o partido se inventa, o partido vai se enfraquecer muito e por várias décadas. E eu vejo um espaço para novas lideranças emergirem, porque essas pessoas que deram esteio para Donald Trump possuem a sua carreira política, em certo sentido, comprometida, né? E daqui em diante, o Trump ele vai responder na justiça pelo abuso de poder e por sua irresponsabilidade. Até porque, Fernando, durante os episódios foram computados vítimas fatais. Isso enseja um processo criminal e, consequentemente, vai se buscar denunciar e julgar os culpados. Então, ele pode ser perfeitamente arrolado num processo jurídico. Portanto, o Trump, embora termine um mandato, ele ainda terá que prestar contas, na minha humilde percepção, possivelmente ao sistema persecutório dos Estados Unidos. Quanto ao Twitter, o que eu acho? Eu acho que é o seguinte, toda modernidade, toda nova ferramenta, ela traz benefícios, traz malefícios. Se ela for bem empregada, benefícios coletivos, transversais para toda a sociedade. O Twitter é uma grande ferramenta de informação, né? Em larga escala, de forma simultânea, né? Agora, também ela pode ser uma arma poderosíssima de desinformação, de antipolítica pública, né? E, portanto, eu acho que precisa haver mecanismos de responsabilização e de regulação, porque é uma arma que incita ao ódio, ao extremismo, ao radicalismo, e que isso pode confluir para a violência física, inclusive ceifando vidas. Portanto, o que eu entendo? Eu entendo que o crime virtual, ele existe, só que existe uma regulação para o crime virtual, mas para as redes sociais ele ainda precisa ser sofisticado, certo? Ele precisa passar por um processo de sofisticação, de refinamento. Isso significa que é preciso ter fórmulas de regulação do que se posta, como se posta. Não se trata de caçar a palavra, não se trata de censurar, trata-se de estabelecer padrões mínimos, né? Tem gente que estava fazendo apologia ao nazismo, isso é inaceitável, entende? Isso é inaceitável. Então, apologia à violência, isso é inaceitável. Portanto, eu acho que tem que haver responsabilização. Quem fere esse princípio, ele será punido.